Olá, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Venho trazer aqui um vídeo hoje sobre uma reflexão, neste ano de 2025 que se inicia. E esse será o primeiro vídeo do ano, e então nada mais, nada menos do que um vídeo sobre a queda do Império, né? Bom, quando nós refletimos sobre a história, nós conseguimos ver padrões nas quebras de sociedade, certo? Revolução Francesa, a queda do Império Romano, a queda do Império Macedônio, a queda do Reinado de Atenas, a queda de Esparta, a queda do Império de Dário, na Pérsia. Quando nós reparamos na história antiga e na história atual, nós conseguimos reparar em que momentos e que circunstâncias levam à queda de grandes impérios. E bom, nós conseguimos traçar caminhos que conseguem se ligar e que, bom, tem momentos que, como atualmente, por exemplo, nós conseguimos reparar nesses mesmos padrões que são trazidos da história até hoje, certo? Então vamos lá. Referenciando o que eu quero dizer com a queda do Império. Eu acho, sinceramente, que a melhor época para você se tornar rico já passou. Eu acho, sinceramente, que a melhor época para você ganhar dinheiro não é agora. Eu acho que daqui a alguns anos vai ser muito mais fácil você fazer dinheiro, você conseguir se virar, se você conseguir aproveitar a crise da maneira correta. Porém, eu honestamente não vejo como esse momento de você ficar rico, de você ser o bam bam bam, vai ser agora, certo? E você pode discordar bastante disso. É claro, tem pessoas tendo resultado de um jeito ou de outro. Mas a verdade é simples. Os padrões que se repetem são inflação, desvalorização do caráter das pessoas, relativização dos valores que trouxeram o ser humano até aqui, como comunidade, fraternidade. Bom, nós podemos dizer a quebra das famílias. Sempre que impérios caíam, as famílias se mostravam mais fracas do que nunca. Um dos exemplos mais recentes pode-se dizer, tanto a Revolução Francesa quanto a queda do Império Austríaco, que porventura, após sua queda, resultou na Alemanha nazista, e que, querendo ou não, uma queda de padrões que constroem a sociedade, elas resultam em... são como ciclos. Eles pendem para a direita e para a esquerda. O seu auge geralmente está na direita, porém, às vezes ele está na esquerda também. E quando ele vai desse lado para este, ou deste para este, geralmente ele vai muito mais forte do que anteriormente, certo? E atualmente nós temos um fator atenuante, fora todos esses que eu já citei. Atualmente nós temos a velocidade de informação. As pessoas nunca tiveram acesso à tecnologia tão rapidamente, o que é um problema, querendo você ou não. Isso torna as pessoas mais ansiosas, isso torna as pessoas mais dependentes da internet. Nós nunca tivemos uma época, principalmente aqui no nosso país, em que as pessoas lessem tão pouco. Nós somos a primeira geração, pelo menos com registro, que nascemos mais burros que nossos pais. Eu, na verdade, acredito que isso ocorre sempre que estamos perto de uma grande crise. Porém, por padrão histórico, por registro, somos a primeira geração, a geração Z, que em geral, não estou falando de exceções, que em geral somos mais burros que nossos pais, o que acaba sendo. E quando nós reparamos nisso, nós podemos prestar atenção de que, as pessoas elas não estão mais com ânimo para trabalhar, nós não temos mais esmero com nossa comunicação, as pessoas elas não procuram se relacionar umas com as outras. Estamos vivendo uma época de extrema frivolidade nas relações humanas. E isso está sendo atenuado pelo fato das redes sociais. Você fica aí scrollando para cima e você não repara que você não consegue se lembrar do primeiro Reels que você viu, do primeiro vídeo no TikTok,
ou sequer do primeiro vídeo no YouTube que você acessou hoje. Na verdade, se você não se esforçar um pouco, você muito provavelmente não vai se lembrar nem do seu café da manhã. Você consegue entender esse padrão? Sabe? Tudo isso é muito preocupante. Nós estamos numa época em que as pessoas têm menos inteligência, elas estão menos esforçadas e, bom, eu vejo isso como a queda do Império. O que seria a queda do Império neste momento? A queda da República, a queda dos valores, a queda, por exemplo, atualmente, eu não vou dizer a queda do cristianismo, mas a queda dos valores cristãos. As pessoas não enxergam mais valor em você se reservar, você ser uma pessoa que quer estar com sua família. Para você se divertir hoje, você tem que estar em baladas, em festas. Mas para que tudo isso? Para tapar um vazio do tamanho de Deus no seu peito? Isso daí tudo é para você tentar fugir do fato de que você muito provavelmente não vai conquistar nada aos seus 30 anos de idade? Ou será que é para você se enganar do fato de que você foi enganado pela grande mídia, que você queria sim ter uma família, só que você se sente atrasado, você sente que não é merecedor disso? Ou talvez, só talvez, seja pelo fato de que muitas pessoas não estão ao seu lado para te apoiar, e por isso você fica com a sensação de que você precisa se embriagar ou se drogar para você simplesmente ter um mínimo de sensação consigo mesmo, um mínimo de tempo humano, um mínimo de pensamento crítico, um mínimo de, bom, eu estou aqui. A verdade é que nós estamos presenciando o início de uma grande crise. As pessoas, elas não se importam mais tanto com isso, porém, muito provável que talvez nós vejamos uma terceira guerra mundial. Vocês, muito provável, não estão prontos para isso. Nem eu tenho que ser honesto, né? Só que tudo isso não faz parte do nosso controle. Só que o simples fato de não conseguirmos parar para pensar nessas eventualidades, muitos de nós não conseguem escutar isso sem ter uma crise de pânico, sem ter um ataque de ansiedade, já demonstra o quanto estamos fracos. E eu não estou falando só de homens, as mulheres também. Nós, em geral, perdemos os valores que trouxeram nós até aqui, os valores naturais, as leis naturais de Platão, Aristóteles, Sócrates, a grandeza dos grandes homens de Roma, como Júlio César, ou mesmo referências anteriores, como Alexandre o Grande. E nós também não temos a mesma garra, vamos dizer assim, de homens mais atuais, como Napoleão Bonaparte. Nós não temos audácia. As pessoas, elas são medrosas, elas não têm mais vontade de vencer. E isso é preocupante, porque nós estamos, na minha opinião, nós estamos indo além do que outros impérios em suas quedas foram, porque nós estamos incentivando atos que em geral nunca foram incentivados na história para tão pouca idade, por exemplo. As pessoas naquela época, elas não incentivavam, por exemplo, pornografia para menores de idade. Hoje em dia isso é normalizado e incentivado. As pessoas, elas não leem, elas não pesquisam fontes, elas compartilham coisas sem ver a originalidade daquilo. Nós sinceramente estamos na queda do império. Nosso dinheiro não vale mais muita coisa. As relações são descartáveis. Você não consegue se manter intertido com seu companheiro ou seu companheiro pelo fato de que você já experimentou tantos outros parceiros, de que você simplesmente não consegue se ocupar daquilo. Você não quer construir uma família, só que ao mesmo tempo você quer se aposentar. E se você não entende a relação direta que isso tem, bom, é simples. Você quer se aposentar. Só que para você se aposentar tem que ter outras 3, 4 pessoas sustentando você na previdência. Só que como é que vão te sustentar se não haverá pessoas? Entendeu?
Se você não tem filhos, converse com seu amigo. Em geral, eles também não querem. A verdade é que pessoas da minha geração não vão se aposentar como outros. A verdade é que nós teremos uma crise imobiliária nunca antes vista. A verdade é que tempos fortes, a verdade é que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos. A verdade é que se você não tiver com quem contar no momento difícil, você muito provavelmente não estará mais lá para contar história, para você ser referência. Entendeu? Tenha um porquê, vá atrás do motivo pelo qual você tem que lutar. Nem que seja só por você. Seja além, vá além de si mesmo. Crie coisas que não deixarão um legado só monetário, ou um legado somente para si. Seja um ser humano. Procure fazer grandes mudanças, nem que seja no seu círculo social. Você não precisa ser o cara que vai renovar a roda. Você não precisa ser o cara que vai reinventar tudo. Só que você precisa ser bom o suficiente para mudar o seu ambiente. Mude. Esteja pronto. Porque uma crise, ela está vindo. Nós estamos presenciando a queda dos valores, a queda das pessoas, depressão, ansiedade, tudo isso no talo. As pessoas não conseguem mais se comunicar umas com as outras. Se você pegar a taxa de testosterona, está em queda, como nunca antes vista na história. Bom, esse é o meu recado. Na minha visão, esse é o momento de queda do império, que no caso, o império que nós vivemos atualmente, o sistema que nós vivemos atualmente, assim como vários outros. Deixe seu comentário, sua curtida, diga aí o que você desgostou, o que você gostou do vídeo. Se você viu algum salto lógico muito grande, por favor comente, refute o meu argumento se possível, ou simplesmente concorde. Faça o que você quiser. Um abraço, valeu e fiquem com Deus.